É incontestável que estamos passando por um momento de grandes mudanças na Terra. O mundo se saculeja e a gente vê as mudanças acontecerem numa velocidade que custamos acompanhar, não é verdade? Se por um lado vemos um avanço tecnológico absurdo, notícias como as das experiências com os computadores quânticos, que trazem o entrelaçamento quântico como uma realidade possível, ao mesmo tempo vemos irracionalidades absurdas como sociedades inteiras regadas de preconceitos, desordem moral e ética desrespeitosa a céu aberto. São paradoxos incompreensíveis pelos quais passamos, que custamos a compreender as razões pelas quais, ao mesmo tempo que se lida com teletransporte de átomos, por exemplo, questiona-se se a Terra é redonda, ou outros absurdos que já deveriam não mais existir desde a Idade Média. Esse contexto tão inusitado precisa ser compreendido por nós para que possamos dormir em paz e aguardar o fim dessa era, que por um lado permite liberdade às pessoas. Elas podem se expressar à vontade, são livres, podem ser indivíduos únicos que fazem escolhas próprias, e por outro, a extrema violência cerceando a vontade individual. Ao mesmo tempo que podemos nos comunicar instantaneamente com o mundo todo, retirando a distância do nosso dia a dia, usamos a mesma conquista para propagar impropérios uns contra os outros e arruinar tudo num simples clique. Afinal, o que está acontecendo? Podemos arriscar alguma explicação? Creio que sim. Tenho feito algumas reflexões e considerações que gostaria de dividir com você aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu penso que está tudo certo, ok? Está tudo errado, mas está tudo certo. Vamos pensar. Nós podemos observar ao longo da história que nós mudamos por ensaio e erro. O mundo vem mudando porque erramos, sofremos as consequências dos nossos erros para que possamos aprender um pouco mais ali adiante. E assim tem caminhado a humanidade. Progressivamente a gente tem sido capaz de criar muitas coisas que facilitam a nossa vida ao longo dos tempos. E é dessa forma, errando. Eu sei que há um mistério inalcançável a respeito de quem somos nós e o que estamos fazendo no planeta. Por que estamos aqui? Qual é o objetivo? A gente ainda não pode saber realmente. Podemos levantar hipóteses, podemos vislumbrar saídas pelas descobertas da física quântica, por exemplo, que se encaixa misteriosamente com os ensinamentos dos grandes mestres da antiguidade, mas a gente ainda não tem nem mesmo capacidade de compreender realmente. E mais, mesmo tendo pessoas como você e eu que se interessam em pensar sobre tudo isso, a grande massa nem pensa nisso. Simplesmente vive, sendo levada pelo fluxo inevitável. Eu quero aqui ter um cuidado imenso de não resvalar para conceitos religiosos. Não que eu tenha algo contra qualquer religião, ok? Porém, meu desejo nesse momento é o de fazer uma reflexão com os fatos que temos em mãos. Um raciocínio mais perto da lógica do que da intuição. Se é que isso é possível. E a minha lógica me mostra que as pessoas tendem a se separar e a mostrar quem elas realmente são. Estamos vivendo momentos de extrema individualização. E é na liberdade que nós enxergamos quem é quem.
As grandes descobertas do século XX fizeram com que o ser humano pudesse se individualizar. Sim, pois antes disso, as pessoas faziam só o que tinha que ser feito, sem questionar. Elas estavam encaixadas num contexto social que as colocava na engrenagem necessária para que tudo funcionasse e ponto final. Os nossos antepassados nasciam, cresciam, trabalhavam numa coisa só até o fim da vida, se casavam, tinham filhos e geralmente não saíam da cidade em que nasciam. E os filhos herdavam as habilidades dos pais num contínuo necessário e simples. Porém, o íntimo delas não podia ser exposto. Portanto, não se sabia de fato do que uma pessoa era capaz. As grandes descobertas abriram possibilidades de grandes mudanças também neste nível individual, possibilitando o filho dizer ao pai que gostaria de tentar a vida de outra forma, da filha dizer que queria estudar, por exemplo, do homem querer resolver sua angústia existencial. E assim abriu-se as portas às mudanças de paradigmas existenciais em progressão geométrica. Mas ao mesmo tempo, podemos ver a podridão humana que era varrida para debaixo do tapete através das regras rígidas. Quando a física resolveu verificar como funcionava o mundo micro e viu estupefata que as leis da ciência clássica simplesmente não encaixavam, há mais ou menos 100 anos atrás, que o universo era feito de energia em vibração e que esta energia em vibração é que criava os corpos, podemos parar para pensar no significado filosófico de sermos responsáveis por parte da criação. Podemos compreender que os nossos sentimentos e desejos são capazes de criar. Então, escancarou-se a possibilidade de individualização, liberdade, transcendência. Mas, por outro lado, a grande massa, a maioria que vai no fluxo sem pensar, não é capaz ainda de se responsabilizar por seus atos, embora tenha ganhado liberdade individual. E o que acontece quando se tem liberdade e não se responsabiliza por ela? Vai sem pensar. A pessoa atua, ou seja, são impelidos pelo inconsciente a manifestar os desejos mais primitivos e tentar realizá-los. E isso, simplesmente isso, gera o caos social. As pessoas comuns têm acesso a todo o desenvolvimento transcendente, descoberto por poucos, mas não está preparada para lidar com isso. Lidar com o desejo sem estar preparado para isso exacerba o egoísmo natural que habita o indivíduo. Pois se quer o que é conveniente a qualquer custo, quebra-se as regras da convivência social a fim de conquistar o seu lugar ao sol. Então vemos as pessoas como baratas tontas, tentando conquistar seu lugar ao sol numa sinfonia desafinada e caótica. A meu ver, é uma questão de tempo até que todos, batendo cabeça uns com os outros, encontrem o equilíbrio necessário para que o mundo se transforme. Creio que podemos esperar que cada um encontre seu lugar e que a sinfonia vá se tornando aos poucos possível de ser executada. E, de fato, é maravilhoso poder perceber que por trás do caos, os indivíduos estão tendo a grande oportunidade de transcendência. Por isso eu disse que acredito que está tudo certo no mundo, pois se nosso livre-arbítrio nos permite errar para aprender, este caos que estamos vivendo tende a se transformar e nos trazer um mundo melhor. Através da liberdade de mostrar tudo mesmo, vamos finalmente aprender. Enquanto a coisa toda não se alinha, devemos procurar fazer parte da sintonia caótica
acreditando que nada é aleatório, nada é por acaso. Vamos cuidando das nossas próprias emoções, para que, mudando dentro, ajudemos a mudar o mundo. Meu nome é Carmen Farage, eu sou psicóloga, psicanalista, especialista em regressão de memória e apometria clínica, médica chinesa, mestra de Reiki Usui tibetano, fundadora do Instituto Lumine e criadora da terapia Lumine, que leva o indivíduo a entrar em contato com seus universos internos e externos, proporcionando conhecimento de si numa jornada de transformação impactante. É um prazer estar com vocês. Obrigada.